Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica, onde nós trazemos aqui as pessoas do bem que querem compartilhar as suas experiências de vida, as suas experiências profissionais e fazemos uma reflexão. E hoje nós vamos falar sobre a importância do operador logístico para o Brasil. Sabidamente, a execução adequada da logística é um fator fundamental no contexto da relação das empresas com o mercado, clientes e também consumidores. Muitas empresas assumem que, para fazer logística eficaz e atingir a excelência operacional, nem sempre é possível sem a colaboração de especialistas em transporte e armazenagem. As organizações querem manter o foco no cliente, na fabricação, no desenvolvimento de produtos, na relação com o mercado e na expansão do negócio. É aqui que entra em jogo a importância do operador logístico. À medida que as empresas crescem, seus processos tornam-se cada vez mais complexos. Os operadores logísticos podem ajudar. Embalagem, transporte, armazenagem, tecnologia podem ser algumas das atividades a serem terceirizadas. A gigantesca dimensão territorial do Brasil, as dificuldades nas zonas urbanas, a complexidade da multimodalidade e a integração entre as partes logísticas faz com que operadores logísticos eficazes consigam trazer maiores contribuições para os embarcadores. E é sobre esse tema fantástico que iremos refletir aqui na Prosa com Bertaglia e vamos incluir também na prosa temas como tecnologia, como logtechs, que são as startups na logística, e ESG, muito voltado para o lado da sustentabilidade no nosso querido mundo da logística. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a Marcela Cunha. Olha só que fantástica a presença da Marcela aqui na nossa prosa lá direto de Brasília. Uma honra, um orgulho, Marcela. Seja bem-vinda à Prosa com Bertaglia. Muito obrigada, Bertaglia. É um prazer, uma honra estar aqui dividindo essa sala virtual contigo e com todos os seus ouvintes, alunos, estudantes. Infelizmente, a gente não pode estar ainda presencialmente, né? Mas quem sabe um dia a gente faz uma prosa no mesmo estúdio, na mesma cidade. É um prazer. Obrigada por me receber. Que bacana, Marcela. Marcela, nós que temos um amigão comum aí, que é o Antônio Grandini, que certamente vai assistir essa prosa. Se não assistir, nós vamos puxar a orelha dele, tá bom? Marcela, eu te conheço, o Grandini te conhece, mas o público que está aqui quer conhecer melhor a Marcela. Quem é a Marcela Cunha? Perfeito. A Marcela Cunha, antes de tudo, é a diretora-presidente da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos. Eu acho que, mais do que falar sobre mim, é importante já falar o que é a ABOL e quem são os associados da ABOL, porque a gente está falando de uma atividade, né, Paulo, como você comentou, que é invisível aos olhos do cidadão comum, né? Então, o cidadão comum recebe aquele produto que ele encomendou do e-commerce, ou vai ao supermercado e pega o produto na prateleira, ou vai a uma indústria e visita toda uma operação industrial de inbound, outbound, e não entende o que está por trás disso e não vê as empresas que estão por trás disso, né? Então, os operadores logísticos, para quem não sabe, são empresas que oferecem soluções diversas, combinadas, inteligentes e muitas vezes específicas à demanda de cada segmento, sempre voltado para a logística. Quando a gente fala logística, a gente pensa em armazém, a gente pensa em transporte por qualquer modalidade e a gente pensa em gestão de estoque. Então, inclusive, são essa taxonomia que a gente defende para o operador logístico, né? A empresa que necessariamente tem que oferecer, no mínimo, transporte por qualquer modal, seja com frota própria ou terceirizada, armazém, qualquer condição fiscal e física, pode ser um armazém, por exemplo, frigorificado, uma empresa que atua na cadeia de frios, e gestão de estoque, aí usando os softwares mais modernos disponíveis no mercado. Então, para citar, para quem ainda não entendeu o que é operador logístico, acho que vale a pena trazer alguns exemplos. Os exemplos mais conhecidos são as multinacionais, que inclusive fazem parte da ABOL, como é o caso da DHL, da FedEx,
da UPS, a gente tem empresas também puramente brasileiras que compõem esse grupo de 31 empresas, como a BBM, como a Brado, enfim, tantas outras aqui não dá para mencionar as 31, mas quem tiver curiosidade, visite o site da ABOL e todas elas estarão ali listadas. Que maravilha, Marcela, muito bacana mesmo. E como nós estamos envolvidos nesse território da logística, que é um território de paixão que nós temos aí, Marcela, e você já falou basicamente da importância do operador logístico, eu gostaria de saber, Marcela, mas você está se envolvendo também, e fazendo um excelente trabalho aí dentro da BO, se envolvendo com a parte de tecnologia, de startups, de logtechs. Navega um pouquinho, se você quiser falar um pouco mais da BO, principalmente da importância do operador logístico, fique à vontade, aqui vai ser livre para nós conversarmos, e você trazer também os exemplos voltados para essa parte de tecnologia, buscando suporte para os operadores logísticos, educação, e aí nós temos, inclusive, alguma coisa no futuro, né, Marcela, para conversarmos sobre esse assunto. Quero te ouvir mais, Marcela. Perfeito, Paulo. Coincidentemente, você comentou sobre a pessoa que a gente tem em comum, o Antônio Grandini, né? Então, o Antônio Grandini, por meio da sua consultoria de logística, ele ajudar a criar um projeto chamado TechStart, que ajuda empresas, startups a ingressarem no mundo da logística e a se tornarem logtechs. Então, a BOL fechou uma parceria com esse hub de startup para que a gente possa aproximar essas empresas brasileiras que querem ingressar no mercado e os nossos operadores logísticos, de modo que possa haver uma interseção entre necessidades e produtos que possam ser desenvolvidos a partir delas. É uma parceria que a gente fechou tem poucos meses, a gente fez um evento, inclusive, na BOL, só com elas, com pitches de logtechs, e a gente viu soluções super interessantes, Paulo, porque hoje a gente enxerga aqui dentro dos operadores logísticos dois movimentos, né, quando a gente olha para a inovação e tecnologia. Ou a empresa ela desenvolve, por meio da sua equipe ali de TI, ou traz gente de fora, e desenvolve produtos e soluções e softwares in loco, in-house, ou elas aceleram startups que possam trazer essas soluções. Existem esses dois movimentos. E, obviamente, que a BOL quer ser parceira nesses dois movimentos, principalmente ajudando as logtechs brasileiras, né? Então, a ideia desse convênio, desse acordo assinado com a TechStart é muito nesse sentido. E se você me permitir, já posso até trazer alguns exemplos de soluções tecnológicas envolvendo drone, envolvendo, inclusive, realidade expandida e veículos autônomos, né, que são iniciativas que as nossas associadas, principalmente as multinacionais, estão testando nos Estados Unidos, e a ideia é que possam trazer essas soluções também para o Brasil no futuro não tão distante. Então, até para quem está nos ouvindo, poder se familiarizar mais com como que a realidade virtual, a realidade aumentada está entrando no mundo da logística. A gente tem iniciativas, por exemplo, das mais simples, como quando a empresa ela capacita o seu motorista, os seus alunos, né, digamos assim, para se tornarem motorista, eles não usam mais aqueles simuladores que a gente está acostumado a ver, que lá, alguns anos atrás, eram ultramodernos, né? Então, já estão implementando, por exemplo, uma realidade completamente virtual, né? O mundo em 3D, em que situações de risco ali de estrada reais são postos, pedestre, carro mal estacionado, possibilidade de acidente, em que o estudante ele tem a possibilidade de aprender a reagir nesse mundo virtual mais seguro antes de ir para o mundo real, né? Então, essa é uma iniciativa que alguns operadores já estão utilizando. É uma forma de trazer a sala de aula, digamos assim, para dentro da vida do estudante, não o contrário. E os resultados têm sido muito positivos. As empresas também estão investindo cada vez mais em drone, porque como já tem muita startup, logtech investindo em drone, e a regulamentação aqui no Brasil para esse tipo de veículo também está se modernizando e se atualizando, o drone tem se tornado muito mais acessível. Então, tem iniciativa, um case muito interessante de uma associada nossa, que está usando o drone para fazer gestão de estoque dentro do seu armazém. Então, a ideia é basicamente, até atendendo um cliente da indústria de brinquedo, a ideia é que por meio de um laser ele consiga captar as informações do código de barra e fazer, né, uma interseção, uma comunicação com o software da empresa, do operador logístico, e aí fazer todo um controle de estoque. Com isso, a empresa ganhou tempo, agilidade,
não precisa mais que o funcionário use empilhadeira ou suba escada, ou, enfim, para fazer o controle e a contagem, por exemplo, e é uma solução que se tornou barata, né? Justamente porque o drone já está um pouco mais popularizado e Uhum. acessível no setor. O drone também está sendo utilizado, Bertalha, acho que vale a pena comentar, muito nos Estados Unidos e em países da África, para entrega da vacina da Covid. Uma associada nossa, multinacional, fez uma parceria super bonita com ONGs que estão, por exemplo, em Gana, e desde o início da pandemia conseguiram levar por meio de veículos completamente autônomos, né, os drones e outros, inclusive maiores, não só a vacina contra a Covid, mas também sangue e alguns equipamentos hospitalares, levando para essas clínicas rurais, né, cujo acesso é mais difícil. Que mais? Tem empresas também que estão investindo, obviamente, é um assunto um pouco mais polêmico, em veículos autônomos, né, para principalmente aumentar a eficiência ali, otimizar o tempo para o last mile, né? Então, com um caminhão autônomo, por exemplo, você consegue, de uma forma mais inteligente, calcular rotas, riscos, e obviamente que as empresas ainda estão testando esse tipo de veículo com o motorista ali assessorando, né? Então, a qualquer momento, o motorista pode intervir e tomar as rédeas, ali, tomar a frente da operação. Bom, enfim, são alguns exemplos, né? Uhum. Obviamente que o metaverso, que está super em voga no momento, que é algo que é bom lembrar, Paulo, que já existia antes do anúncio do Facebook, né? A realidade expandida é um conceito que já existia antes, já vem se desenvolvendo principalmente no mundo dos gamers, né? Dos jogos, e obviamente que diversos segmentos bem se beneficiando desse desenvolvimento tecnológico. Então, é possível, por meio do metaverso, você criar, inclusive, aí entrando mais na sua alçada, criar ambientes educacionais, né? Então, você criar todo um ambiente completamente virtual e a pessoa do outro lado do Brasil ou do mundo entrar contigo nesse ambiente e você dar uma aula para essa pessoa, que inclusive, num estágio mais avançado aí do metaverso, pode entrar com um avatar, e aí já é uma outra história, né? Mas o interessante do metaverso é que é algo extremamente novo, né? A gente está vendo aí, assim, digo, é uma iniciativa antiga, mas está começando a entrar no mundo da logística agora, mas a gente já vem identificando alguns operadores logísticos tentando entrar nesse ramo para realmente otimizar tempo e processos, né? Não sei qual que é a sua visão, inclusive, Bertalha, sobre o metaverso no setor de educação. Se cairia bem, na tua opinião? Eu acho que fica, Marcela, na realidade ainda é uma tecnologia em evolução, logicamente, né? Existe nesse momento aqui um equilíbrio entre as opiniões do que pode acontecer e trazer benefícios ou não, mas eu sou uma pessoa extremamente otimista e eu acredito que o metaverso possa ser alguma coisa a ser utilizada no futuro, logicamente, olhando pela perspectiva do que é interessante e o que não é interessante. Não é só pela tecnologia, mas qual é o valor agregado que isso pode trazer. E eu acredito que vai trazer sim. E você trouxe um assunto aí bastante interessante, Marcela, que foi a história do Techstart, né? Onde provocou a parte aí de alguns trabalhos que vocês fizeram, e aqui até eu gostaria de mencionar alguns nomes, né? Porque a Techstart está dentro lá da Venture Hub, mandando um abraço aqui para o grande Azarite, e nós convencemos o Azarite, né, por intermédio do Grandini, inclusive, a montar uma estrutura voltada para a logística. Então, hoje somos quatro mentores, né? O Grandini, que a gente já falou muito aqui do Grandini, mas tem a Adrianinha Chaves, uma menina fantástica que cuida do lado de sustentabilidade dentro do nosso grupo, né? O Ailton Baldi, que eu diria que é um ícone na logística, muito conhecido no mercado, né? Larga experiência. E eu, então nós estamos nós quatro ali mentorando várias startups. E é bacana você trazer isso, porque muitas vezes nós ficamos em dúvida, será que vale a pena investir o nosso tempo, né? Dedicar, fazer mentorias, tal, mas você já está convencendo, ou seja, nós estamos indo para uma situação onde isso é extremamente importante. E esses cases que você trouxe, Marcela, são cases fantásticos. Inclusive, como esse é um canal educacional, eu faço consultoria, mentoria, tal, mas esse é um canal educacional voluntário,
seminário onde nós trazemos cases. Se você quiser recomendar alguém depois para trazer um case e prosear aqui e nós instruirmos esses estudantes que você comentou, fique à vontade, Marcela, tá? Já posso fazer sim, algumas recomendações. Os OLs que a gente representa têm iniciativas maravilhosas, inclusive que são transversais a políticas ESG. Então, uma delas, eu acho até que eu posso comentar, a UPS, que inclusive é comandada aqui no Brasil por uma mulher, a Nadia Moreno, para quem não conhece, Ah, e e ela... detalhe, Nadir Moreno já veio aqui fazer prosa comigo. Ah, que maravilha, eu não Já veio, sabia. né? Coisa boa. Então, não sei se na época, Paulo, ela comentou sobre um projeto super bacana, direcionado para mulheres que querem exportar da América Latina. Então, é o projeto Mulheres Exportadoras. Então, teve uma primeira edição no ano passado, esse ano vai para a segunda edição, a BOA apoia esse projeto, e a ideia é, com toda a expertise, todo o conhecimento que a UPS tem, tentar ajudar mulheres da América Latina, o projeto está no México, está no Brasil, está enfim, na América Central, na América do Sul, principalmente, tentar fazer com que essas mulheres consigam exportar, né? Aquelas que têm essa vontade, esse sonho. Então, é um projeto super bacana. Em maio agora, fiquem de olho quem tiver interesse. A empresa e a BOL também vai divulgar quais são os próximos passos de inscrição, apresentação, vai ter um workshop antes com algumas orientações. Então, eu acho que se já tem um tempo que a Nadia Moreno não fala contigo, acho que vale a pena até convidá-la novamente para falar sobre esse projeto, Paulo. Olha aqui, Marcela, estou pensando em fazer uma live, porque toda quarta-feira eu faço uma live com 4 pessoas, eu e mais 3. Olha, já tem aí a Marcela, a Nadir, e quem sabe mais uma mulher, né, para fazer essa live. Vamos combinar isso. Posso Marcela, sugerir? oi, pode falar, Marcela. A gente tem uma outra mulher no comando aqui do nosso OL, que é a da Tora, que é a Ah, Janaína, né? E seria uma outra visão, uma outra perspectiva que ela poderia dar, mais voltada para transporte de veículos, por exemplo. Acho que seria interessante também chamá-la. opa, olha aí, vamos combinar, nós vamos combinar aqui nos bastidores. Marcelo, nós estamos terminando o primeiro tempo da nossa prosa, nós vamos para o segundo tempo, agora o pessoal vai ouvir o Cantinho da Coruja, né? E nós vamos para o segundo tempo, onde eu vou explorar um pouco mais um assunto que nós não combinamos, Marcela. Vamos nessa? Vamos nessa. Marcela, que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, muito bacana realmente. Marcela, nós temos muito para falar ainda de operador logístico, a importância estratégica dele, desse operador logístico dentro do contexto da economia brasileira. Eu gostaria que você cobrisse um pouco esse lado também, mas eu gostaria também de fazer uma pergunta para você. Eu acho que é uma pergunta que cabe bastante, até porque você hoje está encabeçando uma instituição que é extremamente importante para o país. O que é ser mulher na logística? Paulo, pergunta complexa, hein? Olha, geralmente quem está na logística é homem e fez algum curso voltado para exatas, né? Eu sou uma mulher formada em Relações Internacionais, com especialização em Ciência Política, que caiu. Meu primeiro emprego lá atrás foi fazendo Relações Internacionais e Governamentais para uma empresa de engenharia, uma multinacional de engenharia e transportes. E depois eu fui trabalhando para entidades representativas do setor de transportes, inclusive para as ferrovias de carga, passando também pela Uber, que aí já é uma empresa de tecnologia, nem tanto de transporte, e agora eu estou na BOL. Então, a minha trajetória foi um pouco inusitada, né? Não era uma trajetória que eu programei, eu caí de paraquedas, gostei e resolvi, então, focar na minha carreira nesses segmentos tecnologia e transporte. Então, eu sei que muita gente, muita mulher não consegue entrar ou nem imagina a diversidade de oportunidades e quão encantador é esse setor. Então, eu acho assim que, já que é um setor ainda muito composto por homens, que a gente tem que contar com o apoio deles para estimular, né, as mulheres da sua família, filhas, irmãs, primas e amigas a conhecerem mais esse mundo super diverso, super dinâmico que é o da logística. Então, você vai a uma cidade portuária, Santos, visite um porto, seja curioso sobre por onde a sua encomenda passou, uma encomenda que você pediu, sei lá, da Alemanha e chegou na sua casa, quais são as empresas que estão por trás, quais são os modais, né, pelo qual essa mercadoria passou,
enfim, quais são as cidades pelas quais ela passou, enfim. Então, é um mundo muito, muito, muito amplo, você sabe disso, né, Paulo? Então, acho que o nosso papel aqui, enquanto mentor, e eu, enquanto dirigente na ABOL, é estimular também a diversidade de gênero dentro desse segmento. Eu imagino que você tenha poucas mentoradas ou alunas mulheres, enfim, acho que é o nosso papel também aqui estimular. O meu LinkedIn, inclusive, está aberto. Eu sei que o Paulo já é um grande mentor, já é muito procurado, mas quem quiser também trocar uma ideia sobre isso, mulheres, homens e não binários, fiquem super à vontade. E é bacana o que você está falando, Marcela, até porque no contexto das mentorias que eu faço, nós estávamos falando aqui nos bastidores, são poucas as mulheres que aparecem para ser mentoradas, né? Eu tenho hoje cerca de 15, 16 pessoas sendo mentoradas e tenho 3 mulheres, né? O resto são homens. Logicamente, tem as startups, essas startups, por incrível que pareça, aí tem um outro ponto também. Tem poucas mulheres nas startups, né? Não sei se você tem percebido isso, tem poucas mulheres, então aí tem um espaço bastante interessante. Só que eu dou cursos voltados para vendas, para operações, supply chain, né? E mentorias para esse lado também. Aí é um lado um pouco mais masculinizado, realmente tem mais homens do que mulheres. Mas eu dou muito curso de liderança, o lado da liderança, aí já há um equilíbrio bastante forte, o que me deixa muito feliz, porque as mulheres estão buscando um espaço que elas merecem ser conquistado, Marcela. Muito legal a sua fala, gostei muito. Inclusive, no mês de março, agora, coincidentemente, a gente fez uma pesquisa interna na BOL, Paulo, no nosso universo de 30 empresas, à época, agora estamos com 31, e a gente observou que a maioria das mulheres ocupam ainda cargos exclusivamente administrativos dentro da logística. E aí os cargos de liderança e de operação em si, supervisores, auxiliares de logística, ainda são majoritariamente ocupados por homens, e que a gente está no Brasil, aí falando agora de uma maneira geral, a gente ainda vive a realidade de uma correlação negativa entre gênero e salário. As mulheres ainda continuam ganhando menos, ocupando o mesmo cargo que o homem, ainda que muitas vezes elas sejam mais capacitadas, né? São as que mais fazem cursos de pós-graduação, mestrado. Então, a minha preocupação, acho que a importância da gente estar falando sobre isso agora, é justamente por essa desigualdade que ainda existe em relação ao gênero, né? Em função do gênero. Então, algum dia eu espero que a gente não tenha que abordar mais essa história em papos como esse, mas é importante a gente ainda abordar e estimular com que outras mulheres que queiram ter um interesse no setor ingressem e também saibam dos seus direitos e lutem, né, por uma equidade de gênero dentro desse segmento e em todas as outras esferas da sua vida. Bacana, bacana, Marcelo. E nós temos que buscar um equilíbrio, porque eu até acredito que essa combinação de ideias diferentes, gêneros diferentes, permitem a nós que nós tragamos ou podemos trazer, né? O espanhol veio aqui antes do português, né? Uma eficiência criativa para as organizações. E aqui, Marcela, a gente tem trazido mulheres que eu percebo que algumas empresas têm dado oportunidades bastante interessantes. A Unilever, uma delas, a Natura, uma delas, a Natura. Natura tem a Joselena Perecinoto. A Joselena é uma pessoa fantástica, já veio aqui prosear. Vamos ter prosa com a Flávia Sebastiani, que é uma VP da Johnson, que fica lá na Suíça, veja bem, uma pessoa também fantástica, além de outras, né, que a Leila Viana, diretora de manufatura, que proseou recentemente. Então, nós temos aí uma gama e eu faço questão de dar oportunidade para todo mundo. Então, eu acredito muito, Marcela, nessa condição da diversidade e na contribuição que todos podem trazer, porque no final das contas nós buscamos eficiência, eficácia e um Brasil melhor, né, Marcela? Marcela, vamos falar mais de operador logístico, você quer complementar? Eu ia só dizer que a boa notícia é justamente essa, que a gente também, por meio dessa pesquisa que a gente fez na BOL, a gente identificou que nos últimos 5 anos, os operadores logísticos contrataram muito mais mulheres do que qualquer outro período anterior. Então, e eles estão com vagas, né, abrindo vagas cada vez mais, até estimulo quem nos escuta a estar por dentro. A BOL toda quarta-feira, inclusive, a gente solta no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, vagas dos operadores logísticos, e as vagas são mais diversas, desde jurídico a operação mesmo.
Então, as oportunidades estão aí, principalmente para as mulheres. Que bacana, que bacana. E aí, vamos falar um pouquinho, então, sobre os operadores logísticos, quer dizer, vamos continuar um pouco mais sobre operadores logísticos, falando principalmente no contexto da... Muitas vezes a gente ouve, Marcela, dizer que a nossa logística é uma logística arcaica, que o pessoal não está inovando, que o pessoal prefere muito mais o custo, mas não é isso que eu estou enxergando. Então, a realidade é um pouco diferente. As pessoas, as empresas estão investindo. Você citou alguns nomes de empresas aí fantásticas, né? Trazem um histórico, né? Principalmente internacional e nacional também. Temos empresas aqui que, logicamente, precisam, todas elas buscam uma vantagem competitiva, o mercado tem espaço para todo mundo, mas tem que sobressair nesse mercado para poder sobreviver, prestando bom serviço, prestando um nível de serviço bom. Você tocou assuntos de ESG, de drone, de metaverso, mas tem mais. Vamos falar um pouquinho de inovação, né, no operador logístico, de desafios no operador logístico. Deixa a bola contigo, Marcelo. Sim. Olha, hoje o grande desafio, Paulo, e talvez um desafio para as startups também, é pensar em trazer soluções para os operadores logísticos, se refere a combustível, né? Então, hoje o combustível, hoje é o calo para diversos segmentos e para nós também, em função dos ajustes, os últimos mais de 10 ajustes que nós tivemos no preço do combustível pela Petrobras e todo esse problema aí que a gente vem vivendo em relação ao preço do barril do petróleo, uma vez que a gente tem paridade internacional, né? E aí a reclamação número 1 é, poxa, a gente quer uma startup, uma logtech que ajude a gente a solucionar esse problema. Eu falei, olha, é um problemaço que todo mundo vive. Se tiver uma logtech, uma startup que consiga resolver isso, ou fazer uma gestão mais inteligente, né, controle de preço, enfim. Então, obviamente que eu estou citando um problema bem esdrúxulo, difícil de ser solucionado, mas as empresas, os OLs, vêm investindo mais, cada vez mais, em ideias fora da caixa, em inovação, para endereçar os seus problemas e criar uma vantagem competitiva, né? Então, como eu disse anteriormente, enquanto a gente tem empresas do grupo que estão acelerando startups, né, comprando cotas de startups, desde o estágio inicial, obviamente que elas preferem estágios mais amadurecidos, né, em função do tempo, da urgência, mas muitas delas vêm criando departamentos específicos, chamado Departamento de Inovação, Logística, algo do tipo, e trazendo para dentro profissionais especializados nessa área, né? Então, eu acho que é um dos segmentos, ao meu ver, que mais vem olhando para isso de forma estratégica. Hoje a logística está absolutamente em tudo, os clientes estão cada vez mais trazendo problemas sofisticados, isso exige que os operadores pensem fora da caixa e se filiem a empresas que já estão pensando fora da caixa, né, também. Então, dei alguns exemplos aqui dos drones, de veículos autônomos, de realidade expandida, e aí falando em realidade virtual e aumentada, mas existem soluções, inclusive, muito mais simples, que trazem otimização de processos, né, desenvolvimento de softwares mais específicos. Tem um cliente meu que relatou, por exemplo, que com a pandemia, tinha um cliente dele do varejo que não estava no e-commerce ainda, ele ia perder o negócio, enfim. E ele falou, deixa eu te ajudar, então, a criar um site, a criar, enfim, a estar em marketplaces. E ele fez esse trabalho quase de consultoria, né? Para o seu cliente, garantindo ali o contrato, né? Que ele não, enfim, ficasse fora do mercado dessa nova lógica de comércio internacional que a gente passou a adotar cada vez mais por conta da pandemia. Então, eu brinco que os operadores logísticos são, além de provedores de soluções logísticas, mas também viram consultores, né, em alguns momentos. Então, acho que esse é um pouco também do papel do operador logístico. Isso se deu porque esse caso específico, o operador tinha uma equipe de TI super afiada, que virou departamento de inovação, e que veio com essa solução, poxa, ao invés de perder o cliente, deixar ele para trás, vamos ajudá-lo a se modernizar, né? A se atualizar. Então, eu achei um case muito bacana, e isso só comprova, eu não tenho dúvida. Eu fiquei completamente abismada, eu fiz um ano de ABOL agora no dia 5 de abril. E quando eu entrei, eu não sabia que as empresas investiam tanto em tecnologia e inovação como eu imaginava. Assim, eu fiquei positivamente surpresa, assim. Que bacana. Então, e a gente vai ter boas... Quem sabe daqui a um ano eu volto aqui a conversar contigo e trago outras soluções que a gente não conversou hoje, né?
Com certeza, vai ser um enorme prazer. E, Marcela, bacana esses pontos que você trouxe. Tem um ponto que eu queria, né, nós estamos chegando no final da prosa, mas eu queria cobrir contigo, até porque a prosa ela é uma disseminação de conhecimento, de experiências, né? Ou seja, as pessoas que vêm aqui têm a competência para poder falar sobre o tema que elas estão trazendo, né? E uma das coisas importantes, principalmente no mundo da logística, de supply chain, que eu queria comentar contigo, é a perspectiva e o aspecto, por exemplo, da educação, né? Ou seja, a educação ainda é uma área. Eu vou usar uma expressão, não fiquem bravos os professores, né? Eu sou professor também, mas nós vivemos uma situação um pouco arcaica em função de uma série de coisas, né? Ou seja, as ementas elas têm que rigorosamente obedecer uma linha de raciocínio e muitas vezes quando nós construímos as ementas nós estamos nos baseando em algumas coisas que são já do passado. Então, nós precisamos colocar nas ementas e criar disciplinas que sejam mais atuais. Eu faço muito isso, não sei como é. Eu tenho 66 anos, mas, então eu sou da geração antiga, mas o pessoal me vê com uma cabeça um pouco mais nova também. Então, eu tenho auxiliado muitas universidades a criarem ementas, a criarem cursos, inclusive. Nesse momento aqui, eu estou ministrando 6 cursos paralelos, é bastante interessante isso, e eu gosto, né? Como é que você enxerga a educação, Marcela? Excelente tema, Paulo. Eu estou com essa pulga atrás da orelha porque a gente fez uma pesquisa interna também, a gente faz bastante pesquisa interna e entre o nosso grupo, e aí a gente colocou perguntas assim, qual é a sua maior dificuldade para os RHs das empresas, tá? Na hora da contratação. A maioria esmagadora colocou falta de profissional pronto, capacitado para entrar. E a segunda pergunta é: você prefere oferecer cursos de capacitação e formação in-house dentro da sua empresa? Ou você prefere que essa pessoa faça fora ou já chegue pronto? Ah, eu prefiro dar o meu curso. Falei, tem alguma coisa estranha aí, né? Significa que, de repente, como você comentou, os cursos que estão disponíveis aí no mercado, para além dos cursos internos das empresas, devem ser modernizados, né? A gente sabe que cada empresa, ainda que o profissional chegue pronto, vai ter uma curva de aprendizagem em relação aos processos, tecnologias que são usadas pelaquela empresa. Mas isso tem que ser adotado, isso tem que acontecer num curto espaço de tempo. E não ali 1 mês, 2 meses para o profissional se capacitar, se profissionalizar e aí sim assumir a cadeira, assumir o cargo, né? Então, eu acho que falta uma sincronia e eu acho que a BOL pode ajudar nisso, né? Inclusive, a gente vem pensando em estimular que centros de educação, EADs, consigam formular cursos ali, nem que sejam os iniciais, que sejam harmonizados, que possam atender os nossos operadores minimamente e depois, obviamente, cada um dá o seu internamente em função do que é desses processos, tecnologias que adota, né? Mas se não é possível a gente ser essa ponte, né, entre vocês e as necessidades dos nossos operadores logísticos, é algo para a gente refletir e pensar junto. Legal, Marcela, muito bacana. Inclusive, me coloco à disposição, quem quiser me procurar para conversar sobre isso, né? Não só eu, né, que tenho uma cabeça um pouco mais inovativa em relação a se falar, dar cursos de logística, supply chain, até porque como eu dou curso de liderança, então eu consigo fazer, eventualmente, a conexão entre essas partes, porque hoje se fala muito no soft skills, e não só nas habilidades técnicas, então tem que fazer um equilíbrio disso tudo, né? Então eu tenho alguns amigos fantásticos aí no mercado, né? Lá no Nordeste, lá no Sul, tal, não é só aqui em São Paulo, não, tem pessoas boas. Marcela, nós estamos finalizando a nossa prosa, uma prosa Ah, que fantástica, pena. uma delícia, Marcela. Foi um prazer, Bertalha. A hora que você quiser que eu volto com o maior prazer. E obrigada aí a todo mundo que nos escutou. Estou à disposição, como eu disse anteriormente, por LinkedIn. Vou adorar receber mensagens dos seus mentorados e alunos e entusiastas do setor. Bacana, Marcela. Gratidão enorme. Um abraço virtual para você, ao infinito e além, né? E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade, seguramente. Tamo junto, Paulo. Obrigada. Grande abraço para você e para todo mundo. Um abração. Tchau, tudo de bom.